Olá galerinha, aqui o professor João Francisco. Essa aqui é a nossa aula de física e a gente vai começar trabalhando com a resolução das questões que eu passei para vocês da velocidade relativa, e hoje daremos o pontapé inicial em um movimento uniformemente variado, tá? E essa parte de hoje a gente vai tratar da velocidade, da aceleração escalar média, tá bom? Então eu passei para vocês essa atividade da página 43 com as questões 14, 16, 17, 18 e 20, ok? Então nós temos aqui na questão 14, nós estamos aqui com essa questãozinha onde nós temos, em um dado trecho reto e plano de uma rodovia, estão se movendo os carros A, B, C e D com velocidades e posições indicadas na figura. Então, se você observar o carro A, C e D, eles estão indo na mesma direção, mesmo sentido. Já o carro B, ele está indo em sentido oposto aos outros três carros. Se eles estão indo na mesma direção, um perseguindo o outro, nós faremos aqui a velocidade relativa, será a subtração, o módulo da subtração. A velocidade de um menos a velocidade do outro. E esse resultado sempre positivo. Quando eles estão em sentidos opostos, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar as suas velocidades, ok? Então tá aqui, questão 14, a gente vai dizer se essas alternativas estão certas ou não, ok? Então a letra A, a questão está dizendo que vai dar 20 km por hora, é uma aproximação de 20 km por hora. Na verdade, 80 mais 70 dá 150 km por hora. É uma aproximação, mas a velocidade está totalmente errada. O que dá, essa velocidade de 80 mais 70 dá 150, e não 20 km por hora. A velocidade do carro B e C, eles estão se afastando, tá? Mas também a gente tem aqui uma soma, não é isso? Porque eles estão o quê? Em sentidos opostos, né? Sentidos contrários. Então, 80 mais 60 dá 140. A questão B deu 10 km por hora, então está errado. A C, nós temos o C e o D. O C e o D, eles estão indo no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, como é que a gente faz? A gente subtrai as velocidades, ok? Então 60 de um menos 50 do outro vai dar 10 km por hora. E acontece um afastamento. No D, nós temos o A e o D. Eles estão indo na mesmo sentido. Então vamos diminuir. 70 menos 50, 20 km por hora. E eles estão se aproximando. Por quê? Porque o veículo A está mais rápido do que o veículo D. Então ele está se aproximando. Letra E. A velocidade C e A, né? C e A, então nós vamos subtrair também, porque eles estão em sentidos, mesmo sentido, né? Só que aí a gente vai ter 70 mais menos 60 vai dar 10. E a alternativa E deu 130. Então, errado. Logo, a única que acertou foi a alternativa D. Essa é verdadeira. Questão 16. Bom, já estou indo aqui direto porque a 16 ela disse assim: um motociclista com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo. A duração da ultrapassagem é. Então, se eles estão indo no mesmo sentido, a gente vai pegar 20, que é a velocidade da motocicleta, menos 15, que é a velocidade do trem. 20 menos 15, 5 metros por segundo. Ok? Então, onde tiver o V, a gente vai colocar agora 5. O comprimento do trem, a gente já sabe que é 100 metros. E agora vamos descobrir o tempo. Fazendo o quê? Meios pelos extremos. 5 vezes ΔT, 5 ΔT. 1 vezes 100, 100. 5 ΔT igual a 100. ΔT é 100 dividido por 5. 100 dividido por 5, 20 segundos. Então, ΔT vale 20 segundos. E a letra certa é a letra C. Na questão 17. Dois trens A e B movem-se em trajetórias retilíneas e paralelas, com velocidades constantes de 60 km por hora, 40 km por hora.
Observação. Pronto. Tudo ok. 60 km por hora e 40 km por hora, respectivamente. E o trem A mede 0,15 km e o trem B mede 0,25 km. Determine o intervalo de tempo de ultrapassagem do trem mais veloz pelo trem mais lento nos seguintes casos. Letra A. Movimentam-se em sentidos contrários. Se eles estão em sentidos contrários, a gente vai somar suas velocidades. Então, a velocidade relativa vai ser de 100 km por hora, ok? Então, a gente já sabe, onde tiver velocidade, a gente põe o 100. E o comprimento, a gente já sabe, que é o comprimento dos dois. Então, um é 0,15 e o outro 0,25. O comprimento dele, a distância total deles, é de 0,4 km. Fazendo a substituição na fórmula, que a gente já sabe. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. A velocidade é 100, a distância é 0,4 e o tempo vamos descobrir. Meio pelos extremos, vamos ter 100 ΔT igual a 0,4. ΔT será igual a 0,4 dividido 100 dividido por 0,4 dividido por 100. Então, ΔT vai ser 0,004 horas. Para transformar em segundos, faz o quê? A gente multiplicar esse valor em horas por 60, a gente descobre em minutos. Multiplicando por 60 novamente, encontraremos em segundos, que vai ser 14,4 segundos. Já na letra B, a velocidade relativa dele vai ser uma subtração, porque a letra B está dizendo se eles estiverem no mesmo sentido. Então, a sua velocidade relativa será 20 km por hora. Como o espaço é o mesmo, os trens continuam com o mesmo tamanho, 0,4. Substituindo, a minha velocidade vai ser 20, a distância 0,4. Então, meio pelos extremos, ΔT vai ser 0,02 horas. Por que hora? Porque a velocidade está em km por hora. Multiplica por 60 e depois por 60 de novo, vai dar 72 segundos. Tá? Então, se eles estiverem indo em mesma direção, mesmo sentido, né? 72 segundos é o tempo. 18. Dois carros A e B movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta com velocidade constante VA igual a 100 km por hora e VB 80 km por hora, respectivamente. Letra A. Qual é o módulo da velocidade do carro B em relação ao observador no carro A? Então, o VB, o que é que acontece? Eles estão, movem-se em mesmo sentido. Se é o mesmo sentido, a gente vai subtrair. 100 menos 80 dá 20. É a velocidade relativa deles. Ok? Como eles vão estar... vai acontecer uma ultrapassagem, né? Então, eles vão acontecer uma ultrapassagem. Logo nessa ultrapassagem, as posições finais deles serão a mesma. Tá? Então, como é que a gente vai agora fazer? SA vai ser o quê? O carro A, não é isso? O carro A, a gente está dizendo que ele saiu do zero, da posição 0, ok? E uma velocidade de 100 metros por 100 km por hora, vezes ΔT. Por sua vez, o carro B, ele já estava 0,6 à frente dele, né? Então, 0,6 à frente de onde ele estava. Então, a posição inicial dele é 0,6, mais 80, que é a velocidade desenvolvida pelo móvel B, pelo carro B, vezes o tempo, que será o mesmo. Então, vai ficar 100t igual a 80t mais 0,6. 100t menos 80 vai dar 20t, igual a 0,6. O tempo vai ser 0,6 dividido por 20, que vai dar 0,03 horas. Como pedir em horas, a gente vai deixar dessa maneira. Ok? Muito bem. Questão de número 20 para fechar. Quando navega a favor da correnteza, um barco desenvolve 40 km por hora. Navegando contra a correnteza, faz 30 km por hora. Para ir de A até B, pontos situados na mesma margem, gasta 3 horas menos que na volta. A distância entre A e B é d. Então vamos entender. Nós temos uma velocidade da ida, que é 40, e da volta, que é 30.
E o tempo da ida, ele vai ser o tempo da volta menos 3 horas. Então a ida é mais rápido do que a volta, porque ele está a favor da correnteza. Muito bem. Então a velocidade da ida, a gente sabe que é a distância de AB dividido pelo tempo da ida, né? E a velocidade da volta é a distância AB, que é a distância mesma, né? Tanto faz indo quanto voltando, a distância é AB. Dividido pelo tempo da volta. Bom, a gente já sabe que a velocidade da ida vezes ΔT, quando a gente faz, ó, essa distância de AB não é a mesma distância de AB? Então, quando você paga distância de AB vai ser igual a velocidade da ida vezes o tempo da ida. Então, velocidade da ida vezes o tempo da ida será igual a distância AB, né? Que é a mesma coisa da velocidade da volta vezes o tempo da volta. Ok. Vamos começar a fazer as substituições. A velocidade da ida vai ser 40, eu já tenho a velocidade, vezes o tempo da ida. Só que o tempo da ida eu sei que é o tempo da volta menos 3 horas. Então, eu boto o tempo da volta menos 3 horas. Por que, professor, você fez essa substituição? Para a gente descobrir o tempo da volta primeiro, tá? Será igual a 30, que é a velocidade da volta, vezes o tempo da volta. Então, 40 vezes ΔT vai ficar 40 ΔT da volta. Menos 40 vezes 3, menos 120, igual a 30 ΔT da volta. Passando 30 para cá vem negativo, 40 menos 30 fica 10, ΔT da volta, igual a 120. ΔT da volta será 120 dividido por 10, que vai ser igual a 12 horas a volta, ok? Então, para a gente descobrir a distância, agora a gente já sabe, a velocidade da volta é 30, vezes o tempo da volta, que é 12, 30 vezes 12, 360, é a distância entre A e B, alternativa A. Agora a gente vai entrar no movimento uniformemente variado, e essa primeira parte é a aceleração escalar. Estamos lá na página 55 do livro de vocês. Tá? Aceleração escalar média, nós temos um carro de corrida, num certo instante está a uma velocidade de 90 km por hora. Se, um segundo após o piloto pisar no acelerador, o veículo indicar 108 km por hora, podemos afirmar que a velocidade do carro aumentou 18 km por hora em um segundo. Não foi isso que aconteceu? Ele estava andando a 90, aí pisou no acelerador. Um segundo depois, a velocidade não era mais 90, passou a ser 108 km por hora. Logo, em um segundo, a velocidade aumentou 18 km por hora. Ok? Muito bem. Dada a definição da aceleração em escala média, vamos considerar um móvel que percorra a trajetória das figuras em que temos a velocidade 1, ou seja, a primeira velocidade, e o tempo 1. Temos a velocidade 2 e o tempo 2, ou seja, quando acelerou, né? Chegou aqui. Para descobrir a velocidade, a gente vai fazer velocidade final menos velocidade inicial, tá? É a variação de velocidade. E o tempo que gastou, a gente pega o tempo final menos o tempo inicial, que foi 0. Define-se a aceleração em escala média entre os instantes t1 e t2, a grandeza AM dada por. Então, como é que a gente faz para calcular a aceleração média? A gente vai pegar a velocidade e vai dividir pelo tempo. Então, bora lá. Para calcular a aceleração média, pega a velocidade, divide pelo tempo. Nós temos aqui a aceleração escalar. Ou seja, a aceleração em escala média é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo percorrido. Vamos calcular a aceleração escalar do carro de corrida que foi dito anteriormente, né? Convertendo a velocidade em km por hora para metros por segundo. Ah, professor, e por que tem que fazer essa conversão? Simples. A velocidade está em km por hora, mas lembra que o tempo que passou foi de 1 segundo. Então a gente transforma km por hora em metros por segundo para ficar todo mundo com o mesmo padrão. Então 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo.
E 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Como é que achou esse valor? Dividiu por 3,6. Tanto 90 quanto 108. Então a velocidade vai ser 30 menos 25, ou seja, 5 metros por segundo foi aquele aumento de velocidade em 1 segundo. Né? E o tempo? 1 segundo, né? Então, para descobrir a aceleração média, a gente vai pegar 5, que é a velocidade, dividido por 1, que é o tempo. 5 dividido por 1, 5 metros por segundo. Isso significa que a velocidade aumentou 1 metro por segundo em 1 segundo. Enquanto a aceleração escalar permanece constante nesse valor, é possível saber qual será a velocidade nos instantes posteriores. Por exemplo, T2, a velocidade será de 35 metros por segundo, que antes era 30 e aumentou mais 5, ficou 35. T3, 40 metros por segundo, e assim sucessivamente. Ok? A velocidade instantânea é aquela velocidade que é como se fosse uma fotografia da velocidade naquele determinado instante. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é, de acordo com o sinais da velocidade escalar e aceleração escalar, podemos ter dois tipos de movimento. Tá? Quais são os dois tipos de movimento? O movimento acelerado e o movimento retardado. Quando que acontece cada um deles? O movimento acelerado acontece quando tanto a velocidade quanto a aceleração tiverem sinais iguais, ou seja, elas vão ser as velocidades maiores, tanto a velocidade quanto a aceleração maior que zero. Isso quer dizer o quê? Velocidade vezes a aceleração, o resultado é maior que zero. Tá? Se você observar aqui, ó, nós temos o tempo vai aumentando, a velocidade também. Já o movimento retardado é quando o módulo da velocidade escalar diminui no decorrer do tempo. Então, quando o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Quando o módulo da velocidade diminui, então ele é retardado. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem sinais opostos, por exemplo, você vai ter uma velocidade maior que zero, então todas essas velocidades são maiores que zero, mas a aceleração menor que zero. Quando isso acontece? O movimento acelerado, quando você pisa, o motorista pisou no acelerador do veículo, então pisou no carro, né? Ou acelerou a moto, então esse está acontecendo um movimento acelerado, está dando mais aceleração, por isso a velocidade vai aumentando. Já quando o movimento é retardado, o que é que acontece? Acontece uma redução da velocidade. Por quê? Porque houve pisou no freio. Quando pisa no freio, o carro continua a acelerar? Não. Ele deixa de acelerar e vai diminuindo a velocidade. Então a velocidade ainda é maior que zero, que ele está diminuindo, mas a aceleração ela teve que ser cessada. Então quando pisa no freio, significa que a aceleração ela é menor que zero. Tá? Pisou no freio para ela diminuir. Ok? Duas questõezinhas aqui para vocês brincarem com elas. Um móvel parte de repouso e ao fim de 4 segundos, vamos brincar juntos, né? Um veículo parte do repouso e ao fim de 4 segundos sua velocidade é 20 metros por segundo. Qual a aceleração escalar média do veículo nesse intervalo de tempo? Bom, para descobrir a aceleração, a gente precisa saber a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, ó, o veículo parte do repouso. O que significa parte do repouso? Significa que a primeira velocidade dele é zero. Então, se parte do repouso, ele não tinha velocidade. Então, a velocidade inicial é zero. E a velocidade final é 20. Então, V2 menos V1. Quem é V2? 20. Que é a velocidade onde ele passou, que ele passou a desenvolver. Menos zero, que ele não tinha velocidade, ele estava em repouso. Então 20 menos zero dá 20 metros por segundo. E o tempo inicial? O tempo inicial também vai ser zero, porque ó, quando ele começou a acelerar, é como se ele estivesse começando a contar o tempo naquele instante. Ok? Então, quando ele chegou numa velocidade de 20 metros por segundo, passaram-se 4 segundos, então o tempo final é 4 e o tempo inicial é 0. Logo, ΔT vai ser 4 menos 0, 4 segundos.
Para descobrir a aceleração, o que é que a gente faz? Pega a velocidade e divide pelo tempo. A velocidade é 20, o tempo é 4. 20 dividido por 4, a aceleração média vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Nossa segunda questãozinha. Uma locomotiva carregada de minério parte da estação e tem sua velocidade em função do tempo indicado ao lado. Pede-se a velocidade inicial da locomotiva. Precisa de cálculo? Não precisa. Qual foi a primeira velocidade? Foi 3. Então a gente já vai dizer a resposta da letra A, velocidade inicial 3 metros por segundo. A letra B, a aceleração escalar da locomotiva no intervalo de 1 segundo e 5 segundos. Então 1 segundo aqui, 5 segundos aqui. Acontece que 5 segundos a velocidade é 13. Em 1 segundo a velocidade é 5. Como que a gente faz para calcular? Velocidade final menos a inicial. 13 menos 5, 8. Aqui 5 menos 1, 4. Então nós vamos ter a aceleração média vai ser 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. Detalhe, a aceleração, pessoal, é a única unidade que a gente vem trabalhando até agora, que ela está elevada ao quadrado. Então, a aceleração média vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Toda vez é assim? Exatamente. Observe que na velocidade, 13 metros por segundo, esse 13 metros por segundo, o segundo não está elevado ao quadrado. Logo, aqui é uma velocidade. 2 metros por segundo ao quadrado não é mais velocidade, é uma aceleração. Ok? E letra C, a classificação do movimento em acelerado ou retardado. Bom, a gente já sabe que a velocidade é maior que zero. E a gente sabe que a aceleração também. Se a velocidade e a aceleração são maiores que zero, logo a gente tem um movimento acelerado. Ok? E aqui, uma atividadezinha para vocês, que está lá na página 57, nas questões 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, ficamos por aqui, encerramos esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!